Vamos lá, amigos, Elas no Esporte na Área, mais um podcast bacana, envolvendo mulheres apaixonadas pelo esporte, em especial aqui neste podcast. Aliás, Cris, eu acho que boa parte dos podcasts, em especial futebol, hein? Porque a mulherada é apaixonada mesmo pelo futebol e traz o futebol como uma fonte de renda, traz o futebol como um agente transformador, traz o futebol como uma paixão. Então, por isso, a gente não pode diferenciar nada quando a gente fala de mulher, de futebol e de meninas que sonham, hein, em ter um espaço nesse futebol tão grande e tão maluco, né, Cris? Pois é, tão cheio de reviravoltas em vários aspectos, né, Denise? Me lembrei de tanta coisa agora, o maluco veio aqui de uma forma bem aleatória, ou não, né? E aí a gente traz, né, mais histórias muito bacanas para contar, para ver como a mulherada contribui com o futebol e como ajuda a construir esse esporte, o esporte mais popular aí do mundo. É isso aí, gente. O Elas no Esporte está no ar. Aperta o play, que aí o papo tá bem bacana. É isso aí, gente. O Elas no Esporte hoje, a gente vai dar uma continuidade a um papo bacana que a gente começou no episódio passado com a Jéssica Rodrigues, que hoje ela é diretora do Instituto Esporte Mais e Futebol pela Igualdade, né, que é um projeto muito bacana. Eles estão desenvolvendo uma ação durante 3 anos com o intuito de desenvolver o futebol feminino, não só aqui em Fortaleza, mas em várias capitais, ou em cidades, perdão, em outras cidades aqui do nosso estado. E a gente tem uma missão, nesses próximos 4 episódios, de apresentar a vocês as meninas que fazem parte desse projeto do Futebol pela Igualdade, as meninas que tiveram do esporte como uma transformação da vida, aproveitaram aquela oportunidade que elas tiveram e, com isso, tiveram toda essa transformação, tiveram todo um outro olhar, e hoje elas são vistas de uma outra forma através do futebol. O futebol como agente transformador. Isso é bacana, Cris, quando a gente conversa com meninas de qualquer faixa etária, né? São meninas que têm sonhos, e a gente talvez fica só limitada aqui no nosso estado às que estão em clubes, Ceará, Fortaleza, Tirol, enfim, Caucaia, nesses clubes que já são conhecidos. E quando a gente percebe que tem outras meninas ocupando outros espaços, é isso que é bacana a gente mostrar também, né? Pois é, porque mostrar que o futebol não é só aquilo dentro de campo, né? Que existe todo um processo para esses jogadores chegarem a Ceará, a Fortaleza, para falar assim que são clubes de referência, né? Existe todo um processo por trás, um trabalho de formação de base, não só de jogadores, mas os profissionais que estão envolvidos ali. E aí o Instituto Esporte Mais, né, o Futebol pela Igualdade, tem um papel fundamental nesse sentido. Então, gente, durante esses próximos episódios, 4 episódios, nós iremos contar histórias de meninas que se transformaram através do esporte com o projeto Futebol pela Igualdade do Instituto Esporte Mais. Eu olhei assim pelo rostinho quem tá no rádio, eu não faço olhar pelo rostinho, a turma que tá no rádio não consegue olhar pelo rostinho. Mas quando eu vi a Ayla Emily, eu já fiquei assim, gente, eu lembro da Ayla de algum canto. Ela foi a modelo do e-book, onde um outro projeto também construído pelo Futebol da Igualdade, que mostra todo o passo a passo de como você montar uma equipe de futebol. Não foi só esse modelo. Ela tem uma outra história bacana também envolvendo o futebol. E eu lembrei dessa história e ela vai contar pra gente, que é muito bacana, como o esporte transformou a sua vida, hein, Ayla? Sim. Hoje você está com 18 anos. Sim. E o que significa? Fala do que aconteceu contigo ainda não, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Mas assim, o que o futebol representa para você? Como é que o futebol transformou a tua vida? O futebol, pode chegar até para ti, assim, ó. O futebol, desde criança, desde meus, acho que 8 anos de idade, sempre esteve presente comigo. Quando eu jogava bola na rua com as crianças, com os amigos. Você morava onde? Eu moro no bairro do Zé Walter, atualmente. Mas sempre morei lá. Sempre morou no Zé Walter? Sempre morei no Zé Walter. E saía na rua para brincar com as crianças, para brincar com a galera, com o pessoal. E eu sempre fiquei sempre apaixonada pelo futebol. Muita gente jogava na rua e eu sempre ficava... Mas sempre tinha aquele negócio de, só pode ir brincar quando fazer as coisas de casa, né? Coisas de... frequentemente que a gente enfrenta no dia a dia. Mas minha família sempre foi bem liberal, assim. Sempre deu apoio. Sempre deu apoio. E com o tempo, eu sempre nunca entrei em projeto social, né? Com o tempo eu descobri o projeto do Instituto Esporte Mais.
E através dele eu consegui o acesso ao projeto Futebol pela Igualdade. E que hoje atuo como monitora de esporte, mas até o final do ano passado estava como atleta. Aos 18 anos já é monitora. Pois é, né? Já está no caminho aí desenvolvendo. E também aqui com a gente a Carol Santana, né? Que é atleta do Futebol pela Igualdade, tem 25 anos. Carol, fala um pouco da tua ligação com o futebol, como é que começou? Primeiramente, boa tarde. Voz boa da Carol. Eu acredito, Vamos pegar uma vaguinha aquela na verdinha, viu, Carol? Gostei, boa tarde. Acredito que a gente nasce com esse dom, né? Então, começou, acho que eu tinha mais ou menos também uns 7 anos de idade. Meu pai foi o cara que me fez gostar do futebol. Ele tinha um time na época, ele era dono de um time que eu acho que na época o nome era Portuguesa, o nome do time. E ele me levava para os jogos e quando acabava o primeiro tempo, que tinha aquele intervalo ali, a gente corria. Então eu me misturava com os meninos, na rua também, mas sempre teve aquele preconceito, né? Existia, ela é mulher. Mas eu era mulher e jogava melhor que alguns garotos e eles não aceitavam variar, isso. né? É sempre assim. Então acho que foi tudo, começou com o meu pai mesmo. Ele, com aquele time ali, eu ia para todos os jogos e assistia. E eu tinha aquela vontade de se misturar com os homens. Eu quero jogar. Falava com meu pai, não, você não pode, você é mulher. Então, foi ele que começou tudo, assim, para mim. Tudo na minha vida foi ele. Qual foi o bairro? Qual era o bairro que você morava? Mudubim. Lá no Mudubim. Isso. E nesses bairros onde vocês moravam, gente, no início que vocês começaram, né? Bem novinhas, com 8, 9 anos, como é que era visto o futebol? Você disse assim, o futebol era mais os homens ali, né? Então, assim, era a dificuldade de vocês participarem. Mas vocês como jovens, crianças, já determinadas para isso, né? Como é que lá no bairro Zé Walter, por exemplo, quando você queria jogar bola e o que é que a turma falava? Tinham mais meninas querendo também isso ou você tinha que fazer aquele time misto? Na maioria das vezes era um time misto, só que muitas meninas não gostavam do futebol, algumas gostavam já de outro esporte. E a gente sempre optava para ir pro futebol porque tinha mais meninos na rua, então a gente queria jogar futebol. E nunca teve nenhum projeto social, como eu já falei, num bairro, nunca teve nada sobre. No tempo, eu lembro do Atleta Cidadão, que é inclusive da prefeitura, e só meninos jogavam, e elas incluíam algumas meninas, tipo 1, 2, e falavam pra eles, cuidado com elas e tal, tudo mais. Só que eu não gostava muito de participar por causa disso, por causa dos meninos. Na maioria das vezes tem machismo e tudo mais, sabe? E sempre foi muito dificultoso, mas através a gente era muito criança, então não tinha esse preconceito ainda, até porque criança ainda era uma coisa muito pura, então não tinha esse preconceito através deles. Mas era muito dificultoso, a gente jogava na rua assim, não tinha nenhum apoio de nada, sabe? Era só na raça, era só na raça. Acho que a maior dificuldade que a gente passou, que a gente passa até hoje, é o machismo, né? Porque a mulher... Hoje em dia eu me misturo com os meninos do meu trabalho, jogo futebol. Hoje em dia é mais fácil, mas quando a gente era criança, a gente tinha que ter o psicológico bem preparado, assim, porque às vezes afetava a gente. Aquele preconceito todo, não vai jogar. Às vezes a gente levava um empurrão, como a gente era mulher, o homem tem mais força. Então a gente sempre passou por esse preconceito, sempre teve esse machismo aí. Até hoje tem. Como profissional, como jogadora, né, já no time que vai disputar agora o Campeonato Cearense, você já, saindo mais dessa coisa do futebol amador e tudo, você já sofreu algum tipo nesse sentido, algum tipo de preconceito nesse sentido? Não, acho que eu sofria mais quando era criança mesmo, quando eu estava começando. Hoje em dia, muitos me respeitam, né, pela a história que eu tenho até hoje no futebol, então... Hoje em dia, os homens mesmo chegam para me chamar, bora bater um racha ali e tal, aí eu vou. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de respeito, acho que pela história que eu venho completando até hoje no futebol. Você falou que sofria muito, né? E assim, você trouxe aqui a imagem do seu pai, que foi o seu apoiador, né? Sim. Nesses momentos, assim, de dificuldade, onde... Eu acho que desistir deve ter passado pela cabeça de algumas de vocês, né? Tá difícil, né? Infelizmente tem essa desigualdade muito grande em relação a gênero, mas assim, quem era o apoio? O pai era aquela tua figura de apoio? O teu Raila, qual era a tua figura de apoio nesse momento assim? Minha figura de apoio que eu mais tive foi da minha mãe. Minha mãe me apoiou muito, principalmente na viagem. Eu lembro que na viagem, só um comentário, eu tinha acabado de fazer a redação
E eu disse Vamos pra contar ela essa história. que Gente, essa história é sensacional. Vai. tinha acabado de fazer a redação e cheguei em casa dizendo pra ela, né? Eu não disse antes, nem sei o que eu ia fazer. Eu cheguei só depois que eu já tinha feito e falei pra ela que eu fiz a redação. Ela, então vamos comprar. E falei, né, que era pra Bélgica, se eu conseguisse. Só que eu tava muito desanimada, eu não achei que não ia conseguir. E ela, vamos comprar logo a mala, sabe? Comprar logo a mala, vamos logo comprar umas coisas. E eu, não, mãe, não é certeza, é pra fora do país, é uma coisa muito diferente. E ela botou toda essa fé, sabe? Falava sempre compartilhava, sempre colocava no WhatsApp, Instagram, falava pra minha família. E minha avó também, minha avó de parte de mãe, minhas tias sempre me apoiaram, mas meu pai nunca foi tanto, não apoiava tanto. Ele aceitava, mas não apoiava, sabe? Até hoje é um pouco assim. Mas minha avó, inclusive, eu vou mandar pra ela depois, quando sair no YouTube, vou mandar pra ela esse vídeo. Um beijo, vó. Ah, Vó Aila. um beijo, mande um beijo pra ela. Aproveita e manda. Um beijo, vó. E um beijo pra minha mãe também. E elas sempre me apoiaram, sempre tive apoio, assim, delas. Elas sempre falaram, Raila é futura atleta e tudo mais, sabe? Mas sempre tive esse apoio, assim. É muito bacana. A história da Raila é uma história muito bonita, gente, Cris, no futebol. Eu lembro quando a gente fez uma entrevista. Eu sou péssima de data, tá? Minha memória que não me traia. Me ajuda, Raila. Foi logo após a pandemia, acho 2021. Eu estava vivendo ainda no processo ainda de pandemia, não Eu lembro era? até que a gente estava com máscara do De projeto. máscara, não era do projeto. A gente estava vivendo aí na pandemia. Verdade. E essa redação que a Raila conta, Cris, é uma história tão bacana de incentivo que ela teve, que transformou a vida, né? Eu não vou contar, não. Vou esperar que você conte, Raila. Conta aí, na escola, a redação que você fez e esse momento que foi escolhido para você... Eu acho a virada de chave, né? Ter uma oportunidade como essa, né? Já posso contar, né? Pode. É um suspense todo. Eu sempre fui muito ligada à escola. Sempre gostei muito de estudar. Então, sempre uma coisa junta a outra, querendo ou não. E nunca tive essa oportunidade de futebol. Quando eu entrei, foi lá para 2021. Você sempre estudou em escola pública ou escola particular? Sim, escola pública. Sempre escola pública. Em 2021. Foi em 2021 que eu entrei pro projeto. No final, acho que em agosto. Inclusive, a Paula, lembro, foi em 2021, Paula? Me ajuda aqui, Paula, a memória. 2022? Foi? 2022, 2023, 2024. Foi. Aí, no que eu entrei, eu era muito moleca, né? Eu tinha meus 15 anos, então eu gostava de brincar muito e tudo mais. E as professoras sempre puxavam minha orelha, presta mais atenção, E com o tempo eu comecei a focar, tanto dentro de campo como fora. Então comecei a focar mais na minha vida, vi que eu já estava indo pro meu 16, 17, ia vir uns 18. Então foquei muito na escola e aí... Porque assim, a gente tem que se preparar, porque as oportunidades vêm. Isso. E quando ela vinha, a gente não vai ter como... peraí, oportunidade, espera aí que eu vou me preparar. Não tem como, ela vai embora. Então, foi uma questão de se preparar, sabe? Com o tempo, o projeto veio com uma proposta, né? Foi bem do nada mesmo. Eu tava faltando alguns treinos e em um dos treinos que eu fui, na semana seguinte, eles passaram esse aviso e eu tinha faltado. Aí no dia seguinte, no treino seguinte, eu fui e eles me passaram a informação que... Tava tendo um processo seletivo, ia ter um processo seletivo que... Isso quem passou foi a escola, né? Teve uma parceria da escola? Teve uma parceria da escola, por causa que é pela CBDE, é uma federação. Então, você tem que estar estudando, tem que estar fazendo o ensino médio. E tinha alguns critérios para poder passar na redação. Então, tipo, não passar na redação, mas para participar. Tinha que ter entre 15 e 17 anos. Tinha que estar cursando ensino médio, entendeu? E eu estava cursando ensino médio. E no tempo... era um pouco dificultoso e foi muito difícil, assim, a questão de informações, porque eu era criança, então, tipo, eu tinha que passar a informação do projeto para casa, sabe? Aí chegaram com essa proposta e vieram logo diretamente a mim, eu lembro que foi a Paula e o Regis, vieram o Regis, que é o articulador, esquece, Regis articulador, mas ele foi treinador também, e ele passou essa informação para mim, né? Ele veio diretamente a mim, viu alguns atletas, falou, vai ter uma oportunidade de processo seletivo. She Runs, ele não sabia ainda o nome, mas é She Runs. E... She Runs é o... o nome do projeto. O nome do evento nome que do aconteceu. Evento. Tá. Que elas correm. E... através de uma redação. Fiz uma redação, não sei o quê, e ele até frescava assim, quem souber escrever e tudo mais, não sei o quê. Aí eu fui atrás de participar. A redação foi sobre o quê? Ele me informou. A redação era o tema a transformação social e, se não me falha a memória, a importância da mulher no esporte.
A importância da mulher no esporte é a transformação social. E eu cheguei lá, no dia que chegou a redação, eu não conseguia nem... Eu não queria nem me levantar, sabe? Eu não queria nem sair de casa para poder fazer a redação. E eu tava bem mole, assim, eu mandei até mensagem pro Regis. O Regis mandou pra mim me inscrever. No que eu me inscrevi, no dia seguinte eu fui, mesmo não querendo. Cheguei lá, tinha só umas 4 meninas para poder... tinha inscrevido 6, mas foi só 4. Assim que eu vi o tema, eu acho que foi encheu, era para mim, sabe? O projeto em si me ajudou muito por causa dos temas. Ele sempre abordava oficinas e tudo mais, sobre empoderamento feminino e a importância das mulheres ocuparem os espaços. E com isso eu consegui desenrolar a redação. E recebi a notícia que eu passei com uma semana depois, acho que uns 4 dias, e aí foi só alegria. Aí você foi para onde? Fui para a Bélgica. Aí quando eu fui aceita, né, quando eu passei no processo seletivo, foi uma comemoração só, tanto projeto em casa, comigo, todo mundo. Foi uma coisa muito louca, aí veio entrevista. Ele disse a nota de tirou ou não? Não disse a nota. Disse só que foi aprovada. Não teve muito, não consegui passar muita informações para mim, tanto que a redação não conseguiu voltar para mim. Foi uma coisa muito, sabe, muito rápida. Você não tem a redação? Não. Eu tenho uma redação, eu tenho um rascunho. O rascunho. Em casa, inclusive, eu mandei pra Jéssica um dia desse. Mandei o rascunho e ela tá bem completa, sabe? Dá pra ler ainda bem direitinho. Tá exatamente da forma que eu passei pra lá. Eu fui a última a sair da sala e consegui passar. Aí, depois que eu fui eu cheguei em casa, falei pra minha mãe já foi comprando as coisas. Aí era um processo muito rápido, porque já com 2 semanas a gente já ia tirar passaporte. Era muito burocrático tudo, sabe? E com assistência social no projeto, a gente conseguiu desenvolver isso bem, tirar o passaporte ali e tudo mais. Teve problema na documentação da minha mãe também. Tua mãe foi contigo? Minha mãe e meu pai foi comigo, não pra Bélgica, mas eles foram tirar o passaporte. Eles tinham que colocar lá que eu ia viajar sozinha. Ah, tá. Aí, com isso, a gente viajou por 1 semana, foi em setembro. A viagem foi... Saí de casa dia 10, aí eu fui pro Rio. Do Rio, a gente ficou lá, a gente recebeu as coisas da CBDE e tudo mais, todo o uniforme, tudo completo. E a gente desembarcou para Portugal. A gente foi para Portugal, de Portugal a gente foi para Bruxelas, que é lá na Bélgica. E a primeira vez que você estava viajando? Era a primeira vez que eu estava viajando, tanto saindo do estado como do país. E assim, primeira vez que eu estava viajando, sair do país é uma coisa muito grande. Então, minha cabeça girou tudo, sabe? E enviei declaração para a escola, porque eu estava estudando no tempo ainda. Estudava até ano passado, estava fazendo o 3º ano do ensino médio. E no tempo eu estava finalizando o 1º ano. Então foi tudo muito puxado, até a escola todo mundo falava sobre, sabe? Aí eu fui para a Bélgica, chegando lá, eu acho que mais ou menos cheguei lá, leva quase um dia inteiro ou mais para poder chegar lá, de avião. E chegando lá, acho que foi dia 11 de setembro, mais ou menos. A gente ficou lá até dia 18 de setembro, sabe? Foi quase uma semana assim de aventura lá. Aí como foi essa aventura? Como foi lá na Bélgica? Foi um evento... Você fala inglês? Não falo inglês, mas um mês antes de viajar eu consegui fazer, porque a gente teve um intervalo de 1 mês, consegui fazer um curso. Um curso, né? Curso básico rápido, de inglês, né? Que na hora eu não consegui usar, porque não era nem o inglês lá, era o alemão. Alemão, que é mais... Alemão era horrível. Porque o inglês é universal, né? Você fala inglês, todo mundo entende. Mas tinha um pessoal que falava inglês, então inglês, ajudava, tudo, holandês, tudo. Tinha todo mundo lá, todo mundo. Aí tinha meninas de vários... José Walter para o mundo, viu? José Walter para o mundo. Tinha várias meninas lá de vários países, da Sérvia, da Alemanha, de tudo que é tipo de país. E no primeiro dia a gente foi diretamente A gente foi deslocado para um local, onde a gente ficou lá hospedada. A gente ficou lá por 7 dias. E nesses 7 dias era tudo gratuito. Tanto viagem, a viagem, as roupas, a comida, tudo gratuito. Eu não paguei nada, gastei nada. E foi uma das melhores oportunidades que eu já tive, né? E no primeiro dia, eu lembro que a gente só chegou à noite, a gente muito cansado, falei, tá. Segundo dia, a gente participou de uma caça ao tesouro na cidade de Bruxelas. Então, a gente rodou aquela cidade toda a pé, andando, brincando, se divertindo e aprendendo sobre a importância do empoderamento feminino, a importância das mulheres ocuparem esse espaço. Terceiro dia, a gente teve uma corrida de 4 quilômetros, que era um dos critérios também para poder passar na redação, mas não foi necessário para o meu estado. E é importante citar que nessa redação passou uma menina de cada estado, então eu fui a única que passei de Ceará inteiro. Então, é uma coisa bem... Era uma responsabilidade muito grande para mim.
E tinha menina do Rio de Janeiro, tinha menina de Santa Catarina, tinha menina de todo tipo de estado. Uma de cada estado. A gente formou uma delegação, né? E nessa delegação era uma delegação onde as monitoras que acompanhavam a gente, as tutoras, eram só de mulheres. Então, tipo, era tudo só de mulheres lá. E onde a gente olhava tinha mulher, sabe? Bacana. Foram quantos dias lá na Bélgica? Foram 7 dias. 7, 8. No caso que a gente chegou, a gente ainda passou um dia nesse, sabe? A gente foi dormir e tudo mais, mas foi mais ou menos 8 dias. Aí eu voltei na semana seguinte, na terça, então foi mais ou menos 8 dias. Muito legal, né? Uma Bacana. Experiência assim que você fica, nossa, fiz uma redação, né? E, poxa, eu vou pro outro lado do mundo, conhecer um monte de coisa. Mas aqui também tem gente que passou pela seleção brasileira. Com outras experiências também, outras né? experiências do mundo vir para a seleção. Conte aí, Carol, como é que foi essa chegada, como foi esse processo para você participar lá do treinamento da seleção da Emily, né? Época aí de 2018, 2019, mais ou menos. Conta pra gente como é que foi. Foi uma experiência única, assim, sabe? Acho que o sonho de qualquer jogador, de qualquer atleta é chegar na seleção, é vestir a camisa amarelinha, né? Sem dúvida. Então, para mim, foi uma experiência, foi surreal, incrível. Até hoje eu não esqueço. Na época eu acho que eu tinha 19 anos e... Foi pelo projeto Foi também? pelo projeto. Como é que foi? Na época Como era foi? TGA, hoje é FPI, né? Na época era Transformando Gols em Aprendizagem. Então, eu lembro que foi um dia de treino e a coach da seleção brasileira estava presente no treino lá no José Walter. E esse dia ela me falou a possível chance que eu tinha de entrar na seleção, né? Que ela viu um coletivo, gostou do futebol. Qual era a tua posição, cara? Eu jogava de ponta esquerda. Oh. Hoje em dia é centroavante, mas eu gosto de jogar mais pela ponta. Então, ela viu o meu futebol, a velocidade que eu tinha, porque quem joga de ponta geralmente tem que ter uma velocidade surreal. E ela falou a possível chance, né? Então, eu pensei assim, ela tá falando e eu acho que não vai acontecer nada. E quando foi, acho que uns 3 dias depois, a Jéssica me ligou, Carol, tu foi convocada para a seleção. Eu já fiquei assim, como assim? Uma coisa assim. Como assim, né? E eu só falei, não, acho que eu não falei nada, eu falei só tá bom e desliguei porque eu fiquei, meu Deus, eu fiquei sem reação, assim, foi um choque. Você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha 19. 19, né? Era. E a minha mãe, o que foi que aconteceu? Aí, eu fui convocada para a seleção. E a minha mãe, mentira, isso é mentira, menino, quem é que tá te dizendo essas coisas? A mãe, a Jéssica, acabou de ligar, a presidente do projeto. Aí ela só vai acreditar se ela vir aqui me mostrar os papéis e tudo mais, né? Porque mãe, vocês sabem. Tem que ter cuidado. Não, e o receio, né? Com medo, né, também. Aí a Jéssica teve que ir lá em casa, explicou para minha mãe. E a gente teve uma semana só para se preparar. Foi uma semana bem corrida, com entrevista. Aí tive que tomar a vacina para poder ir para o Rio, né? Então foi uma semana assim de correria que a gente teve, mas foi uma experiência surreal. Tive lá com a Emily, tive onde os jogadores profissionais ficam, né? Que é na Granja Comari. E foi surreal, era uma coisa surreal. Os quartos, os espaços que tinha lá, os campos, era... Como é que era estar do lado daquelas jogadoras que tu viu assim, pela televisão? Tu lá treinando com na elas? época foi convocada, foi jogadoras do Nordeste. Então, o Nordeste todo, alguns meninos do Nordeste estavam lá, não só do Ceará. Então, a gente não ficou misturado com elas. Mas vocês chegaram a ter algum contato, né? alguma Não, coisa assim? só com a Emily mesmo. Na época, estava tendo Copa do Mundo feminina, por isso que a gente não conseguiu ver elas. Mas só da gente estar ali naquele lugar que elas estavam, foi... Não, cara, eu acho que é uma sensação, Cris, assim, meninas, assim, indescritível. Uma de que através da educação, consegue transformar a vida com o esporte e conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, né? Isso você vai levar para a sua vida inteira, isso ninguém vai tirar de você. Verdade. E a outra é você chegar no ápice, que é chegar numa seleção brasileira, né? E foi numa época, assim, que a gente praticamente não via meninas daqui indo para a seleção. E jovens, né? E jovens, né? Muito jovens. Hoje, acho que ano passado, a gente já teve umas 2 ou 3 atletas do Ceará e do Fortaleza que foram chamadas para as seleções de base do Brasil.
isso já está se tornando um pouco mais comum. Claro que pode ser mais, né, gente? Porque a gente quer cada vez mais atletas do Nordeste na seleção brasileira. Mas, assim, você foi chamada numa época que era muito mais difícil a gente ver esse tipo de olhar mais sensível para as atletas daqui. Era uma coisa mais limitado, né? Era uma coisa mais limitada, principalmente Nordeste, né? Principalmente aqui no estado do Ceará. E tudo isso através de um projeto bacana que vocês acreditaram, que é o Futebol pela Igualdade, né, meninas? E como é que a gente pode falar, assim, que virou um time, né? A gente pode nem falar que é um projeto, já é um time profissional. É uma realidade. Já é a realidade, né? Eu falo projeto até pedir perdão, né? É um time, é a realidade. Eu costumo pensar que já está se tornando um estilo de vida, sabe? É praticamente um estilo de vida para as meninas que jogam, a gente que é profissional. A gente convive com elas, é praticamente a nossa segunda família, e tá ali no dia a dia, no decorrer, a gente trabalhando com sonhos, é realmente conquistador, realizador, sabe? Bacana. E quando você fala assim, é um estilo de vida, porque o projeto, ele capacita pessoas, né? Ele está formando pessoas, e outra, é uma ação profissionalizante, é uma ação que está levando a sério isso. Por exemplo, você trabalha, você tem o salário, você tem um apoio, né? Você tem todo ele abraça vocês de todas as formas, né? Eu acredito que vocês veem isso. São quantas meninas, mais ou menos? Cerca de 200 meninas, né? Paula, acho que é mais ou menos isso, né, Paula? A Paula que nos ajuda aqui. Eu sou boa de número, mas não sou boa de mais memória. ou menos 200 meninas, né? Tem mais de 200 meninas. Então, assim, e vocês fazendo parte disso, né? Desse processo. Eu acho sensacional, gente, com as experiências de vocês. Como é que tá hoje a Emily lá? Hoje a Emily é monitora e faz o quê, Emily? Eu sou monitora, eu atuo principalmente dentro de campo. Como? Fazendo o que lá? Eu tô como estagiária também do CUC, a gente tem um núcleo, né? A gente tem vários núcleos, a gente tem 5 agora. Eu tô como estagiária de um dos núcleos, eu pretendo ser estagiária da maioria, mas tô como estagiária do núcleo, então eu dou aquela assistência para jogador, dou aquela assistência para professor, para treinadora, sabe? Fico ali como segunda professora para as atletas e para a treinadora também. Olha. Atuando dentro da quadra e dentro de campo. E a Carol, com essa experiência que ela teve da seleção brasileira, o que ela passa para as outras, hein, Carol? Acredito que eu e a Raila somos espelho, né, no projeto. Porque eu também não consigo te falar que é um projeto, eu falo de time. Tu tá jogando aonde? Não, eu tô no time do FPI. Aí o pessoal nunca ouvi falar, mas FBI ou FPI, né? FBI é outra coisa, né? Então, eu fiz parte do projeto no ano de 2018, 2019. Se vocês não sabem, eu me afastei um tempo, acho que eu passei 4 anos afastada do futebol, não só do projeto. Por quê? O futebol sempre foi muito desvalorizado, né? Sempre teve essa desigualdade, então sempre foi eu e minha avó, que eu chamo de mãe. E eu já tinha 19 anos na época no futebol, já estava com 19 anos e não tinha um lucro dali. Por mais do futebol que eu jogava, por mais de ter chegado na seleção. Então, eu precisava ajudar a minha avó. Então, eu decidi se afastar do projeto e se encaixar em algum trabalho, porque as responsabilidades ela tomava sozinha. Então, hoje eu consegui encontrar um trabalho que eu consiga tirar um tempo do futebol e para o trabalho. Trabalho por aplicativos, que eu consigo fazer meu horário e tirar um tempo do futebol. Então, depois de 4 anos longe do projeto, eu consegui voltar. Tá com 2 semanas. E acredito que um bom filho a casa volta, né? Fui uma boa jogadora, sempre respeitei todas. Então, todo o meu futebol que eu aprendi, tanto dentro de campo e fora de campo, eu devo ao FPI, eles que me transformaram, aqueles que me ensinaram a ter o respeito pela atleta. Cheguei a jogar contra elas, inclusive, a Taça da Savela a gente jogou contra, mas sempre teve aquele respeito, aquela vontade de estar dentro do projeto. E eu não voltei antes porque eu não conseguia ter o tempo para treino, eu sabia que eu precisava estar presente nos treinos. E hoje, graças a Deus, eu consegui encontrar uma forma de voltar, né? Então, eu consigo separar o meu trabalho e consigo ir para os treinos, consigo estar presente. Graças a Deus, hoje voltei e estou muito feliz que me receberam de braços abertos. Fiquei muito feliz de voltar e ver a estrutura bacana que o projeto tem hoje, que na época era só a Jéssica e o Regis. Hoje a gente tem uma estrutura de um time profissional, de uma equipe profissional real. E eu fiquei muito feliz de voltar ali e ver essa mudança toda. E é isso. E hoje se divide como motorista de aplicativo e o futebol? Isso. Trabalho para aplicativo tanto
como levando pessoas, às vezes delivery, faço prestação de serviço para uma empresa aqui na Aldeota, então eu consigo fazer meu horário e consigo jogar futebol agora. Eu passei 4 anos afastada para poder, entendeu? Se organizar, se organizar e voltar, financeiramente. Né? E hoje eu consigo dar uma ajuda para minha avó, consigo ajeitar minhas coisas e consigo estar dentro do futebol também. A gente falou um pouco sobre isso aqui com a Jéssica, né, Denise, no episódio anterior, sobre essa questão da dificuldade que os meninos, quando estão nas categorias de base de algum time, algo nesse sentido, rapidamente estão ganhando muito dinheiro, estão ali provendo a família, enquanto as mulheres não, precisam se dividir geralmente com outro trabalho. Então, vocês já falaram aqui bem sobre como é essa realidade e a importância do FPI para poder transformar no sentido de cidadãs também, né? Não só jogadoras, mas também cidadãs. Sim. Não por acaso você teve essa experiência fora do país, voltou, né, com a cabeça muito, claro, cheia de coisas novas, de aprendizados, e você também conseguiu se reorganizar na vida para poder voltar a jogar futebol, que é o que você ama fazer, né? Acredito, se a igualdade existisse dentro do futebol feminino e masculino, não, tinha atletas que não passavam por isso. Acredito que não seja só eu, mas sim outros atletas deixaram de jogar, deixaram abrir mão de um sonho, entendeu? Abrir mão de um sonho. Eu jamais passou pela minha cabeça eu se afastar um tempo tão grande do futebol. Cheguei a desanimar mesmo, eu não dá mais. Esse sonho não dá para realizar, é muito desigual, tem muita desigualdade, não tem a visibilidade que a gente merece. Exato, não tem a visibilidade. Quando você foi para a seleção brasileira, aproveitando desse gancho, que você teve essa oportunidade, ficou quanto tempo lá? Um mês, mais ou menos? Não, na seleção foi uma semana também de experiência. Todas era a experiência de uma semana. A gente jogou amistoso. Na seleção eu cheguei a ganhar um valor que dava para ajudar meus pais, mas eu tive que voltar para jogar cearense, essas coisas. Campeonato cearense também joguei, mas não é tão... A seleção é outro nível. Sem dúvida, não tem nem como comparar. Há um valor, né? Tem um valor que eles ajudam, sim. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você volta, há uma facilidade no mercado por ter vestido a camisa da seleção brasileira ou não? Ou isso não teve nenhuma facilidade. Continua a mesma coisa. A diferença era que muita gente me viu passar na televisão, então eu fiquei mais conhecida pelas atletas. Mas o futebol ficou a mesma coisa. E no aspecto financeiro, retorno, não? Somente enquanto eu estive lá. Enquanto eu estava lá, eu consegui ter um valor ali. Foi mais ou menos um salário mínimo, se eu não lembro, se eu não me engano, foi. Então, eu passei a semana lá, eles... tudo, roupa, era tudo por conta deles também. Eles pediram minha conta bancária na época. E depois que eu cheguei em casa, depois de acho que mais ou menos 15 dias, que eu consegui receber esse valor. Ela também, o futebol ele te ajuda 100% assim, na questão do aspecto financeiro? Hoje em dia me ajuda porque eu tô atuando como monitora no projeto. E você recebe por isso, pelo projeto? Eu recebo, sim, por isso eu recebo. E tô trabalhando na área que eu gosto, né? Que é não precisa futebol. Se dividir com outra coisa. Não preciso, então fica só isso. E estudando para faculdade também, que eu tô com outros planos, estudando para faculdade. É importante. E consigo dividir bem esse tempo. Tive a sorte de conseguir trabalhar com coisas que eu gosto. Importante. A realidade das meninas é mais ou menos essa, assim, também, gente? Tentar se dividir para poder se sustentar? As que trabalham diretamente com vocês lá? Sim. Acredito que tem algumas atletas lá que deixam de ir para o treino, às vezes por conta do trabalho, que chega cansada. Tem uma zagueira lá da gente também, que eu acho que ela é técnica de enfermagem, então às vezes ela chega lá virada e não consegue, não tem como dar o máximo, né? Você passar a noite acordado, você fica com o corpo cansado, mesmo assim ela está lá. Então sempre tem essa divisão, assim. Acredito que para aquelas atletas que têm mais de 18 anos, né, que chega a uma realidade diferente das outras. E não é nem só trabalho, tem mães também. Todas essas questões aí que envolvem, que geralmente caem só para cima da mulher, né? Mas, Carol, você falou aí sobre, passei 4 anos longe do futebol, não era o que eu queria. Qual foi o start, o clique assim, opa, quero voltar, é agora, que alguém te falou, Carol, volta, ou então tem esperança, como é que foi? Eu sempre segui o Instituto, sempre estava vendo as publicações, as coisas,
ficava feliz porque estava sendo mais... Crescendo, Estava né? crescendo mais. Para mim, passar 4 anos afastada, assim, foi muito difícil, porque eu tinha vontade, só que eu achei que foi necessário, eu Sim, precisava, sim. porque eu tive 4 anos para me tirar a minha carteira de habilitação, comecei a trabalhar numa hamburgueria, depois que eu tirei minha habilitação, aí trabalhei na hamburgueria, na moto Isso da depois do empresa, futebol. depois do futebol, Depois da seleção também? depois da Aí você seleção. voltou, tá. Lá tinha a moto da empresa, consegui juntar um valor e comprei a minha própria moto. Graças a Deus, aí eu comecei a trabalhar no aplicativo, nos aplicativos. Então, 4 anos eu tive o quê? Para tirar minha habilitação, para comprar minha moto e me encaixar de volta no futebol. Então, foi 4 anos Então difíceis. foi uma esperança alimentada, planejada, né? Tu tava ali, tu saiu para se organizar financeiramente, Sim. e aí agora eu posso voltar. Mas muita gente falava, volta, pelo futebol que eu tinha, que eu tenho até hoje, né? Muita gente pedia para me voltar, perguntaram, chegavam para mim e perguntaram, por que tu não está participando da Taça da Favela, da Copa Arena? E eu ficava não dava resposta nenhuma, né? Minha vontade era de voltar para o projeto, mas eu não podia estar ali presente. Mas eu sempre acompanhei tudo e via o crescimento assim, ficava muito feliz. E eu botava na minha cabeça, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar. E 4 anos depois eu voltei. Nossa. Eu acho que volta com uma outra pessoa, outra maturidade, uma outra Carol, Sim. não voltou não, Na Carol? época, eu não tinha essa maturidade toda. Eu tinha um corpozinho magrinho, assim, de menina mesmo. A Paula falou até da diferença que não me conheceu quando eu voltei. E então a gente volta mais madura, a gente volta mais cabeça também. Eu sempre levei comigo o que eu aprendi dentro do projeto. Então eu fiquei feliz de me receberem de braços abertos, né? Algumas me conhecem, outras não, como tá totalmente mudado, até as atletas mesmo. E de 2018 e 2019, acho que ficou uns 3 atletas somente dessa época. Hoje. Gente. Ficou umas 3 a 4 atletas. É tanto que quando eu voltei, eu vi ela, não conhecia ela, as outras também não conheço. Então, de 2018 para 2019, mudou total. Acredito que aconteceu o que aconteceu comigo, né? Saíram por conta de trabalho e não voltaram. Hoje, quem conseguiu retornar foi eu. Como é que vocês se veem agora mais à frente? Através do projeto, do time, que vai ser um time profissional, vai entrar no campeonato estadual, tem esse projeto de desenvolvimento do futebol, que é uma iniciativa do próprio Futebol pela Igualdade, que é muito bacana de desenvolver nas cidades um time de futebol, né? Dar esse olhar para as pessoas, né? Essa maturidade, que as pessoas possam entender o que significa um time de futebol. E vocês? O que é que vocês pensam? Futuro? Sim. Futuro. Dá para pensar em futuro ou um futuro está muito longe? Acho que dá pra pensar assim. Eu Dá. pretendo continuar no projeto, de toda forma, seja como atleta ou como profissional. E busco, nem que seja como voluntária também, busco estudar para mim. Você está estudando o quê na faculdade? Eu estou estudando para entrar na faculdade ainda. Tá. Então, como eu entrei para o projeto, agora estou como profissional, eu estou ali entre educação física, mas eu quero muito psicologia, sabe? Importante, Psicologia. bacana. E da psicologia, eu talvez ir para outra área e tudo mais, mas eu fico entre psicologia do esporte também, porque tem, né? E fico entre educação física, mas eu tô nessa. Ainda a cabeça tá muito confusa em relação a isso. Tem tempinho, né, Cris? Tem tempo pra pensar, tá né? tranquilo. E a Carol 18 tá aí. aninhos ainda. Eu, como atleta, no momento eu consigo pensar mais no campeonato cearense, né? Imaginei. O pensamento da gente é um pouco diferente, mas a gente tem mais ou menos aí um tempinho até setembro para se preparar. Acredito que com a estrutura que temos hoje, até setembro a gente vai conseguir alguns resultados. A nossa pela primeira vez, né? Primeira vez. A primeira vez da gente no campeonato cearense, então a gente vai dar o nosso melhor de hoje até setembro. A gente está treinando para isso. A gente quer um resultado positivo, é óbvio. Se não vier também, a gente vai estar feliz de estar pela nossa primeira vez participando. Então, acredito que a gente vai dar mão uma para outra, dar o nosso melhor. Eu vou dar o meu melhor também, então eu quero um resultado positivo, quero ser campeã. Se não for, tudo bem, mas quero ganhar partidas. Acho que
o meu pensamento de atleta é esse no futebol cearense. Com essa estrutura, então, eu acredito que a gente vai conseguir um ano incrível. Tanto no cearense, como Taça da Favela, como Copa Arena. Nesses campeonatos pequenos, né? A gente tá indo pra ganhar mesmo. Eu fico muito, muito feliz, Denise, num momento assim que a gente, né, nos últimos anos, apesar do crescimento do futebol feminino, principalmente falando de seleção brasileira, e apesar da gente ter passado por momentos muito complicados aqui no estado, né, de solução de times e tal, da gente de ver um time nascendo, né? Um time surgindo aí, entrando na disputa. E tem muita gente que ainda não conhece o futebol pela igualdade, né? Mas o que eu digo, se você é atleta, está precisando de um time, quer um time com estrutura bacana, a gente hoje tem assistência social, a gente tem nutricionista, psicologia, a gente tem psicóloga, a gente tem uma excelente treinadora. A equipe multi. Uma equipe multi, a gente tem tudo que uma equipe profissional tem. Então, o que eu digo você que está procurando um time, a gente é um time, a gente é um projeto, né? Então, você que está procurando, que quer participar de campeonato cearense, eu acredito que o futebol feminino vai crescer mais ainda, né? A gente está lutando para isso. Então, aqui é a equipe certa, aqui é o projeto certo. Aqui tem crescimento, tem de realização de sonho dentro de campo e fora de campo também. Transformação de vidas, né? E é isso que a gente quer mostrar, a transformação de vida que o projeto traz aí com essas meninas. Nós estamos batendo um papo com é Raila ou é Ayla? Raila, chamando só Ayla. A Raila Emily, gente, aqui do Futebol pela Igualdade, que é monitora, trabalha agora, foi aluna e hoje trabalha como monitora no projeto. Temos aqui a Carol Santana, que é atleta de 25 anos, falando desse campeonato estadual, onde as meninas estão se preparando também, que pela primeira vez vamos ter, né, um time nascendo no campeonato estadual feminino, mais um time na disputa. E eu não sei como é que você está encarando, Carol, isso, porque é a principal competição estadual envolvendo mulheres, né, na categoria do futebol, e vocês entrando ali pela primeira vez. Eu não sei se você já teve a oportunidade de jogar com outros times no futebol estadual, já teve? Já tive, mas a oportunidade com o Ceará, o Fortaleza? Foi na Paraíba, eu joguei no Botafogo da Paraíba. Aqui joguei no São Gonçalo, na época, antes de ser convocada para a seleção. Você estava no jogar pelo São Gonçalo do Amarante. Gonçalo do Amarante. Então, assim, participando de fato, assim, na competição por inteiro de um time, vai ser agora, né? Assim... Vai ser agora. E como é que está toda essa expectativa de disputar uma competição como essa estadual, pela primeira vez, um time sendo formado, as meninas novas, eu acho que boa parte ainda não deve ter jogado competição estadual, né? Por mais que o Futebol da Igualdade, a Jéssica estava aqui semana passada, disse que algumas meninas que já jogaram Ceará, Fortaleza, já tiveram oportunidade também de passar por lá, né? Sim. Então, assim, mas a maioria está disputando essa competição pela primeira vez, né? Não sei como é que uma monitora pode estar falando, vendo isso, um atleta pode estar vendo isso. Eu acho que é tudo novo e, ao mesmo tempo, enche de alegria o coração, porque está tendo tantas meninas tendo oportunidade. Sim. E vai ser televisionado pela federação, né? Tem uma divulgação maior nossa da mídia. Sim. Eu acho que são um conjunto de fatores que acabam transformando também, né? Sim. A gente está com uma expectativa muito grande, os profissionais, as atletas. É muito bom estar desse lado, sabe? Ajudando elas, fazendo com que elas acreditem que vai dar certo, tanto o sonho dela como no campeonato cearense. E a gente tá com essa raça, sabe? Porque como é a primeira vez, como tá tudo no início, a gente tá com uma expectativa muito alta e com desejo de realmente ir para ganhar. Então a gente tá treinando para isso tudo acontecer. Dá para formar um time show de bola daqui para setembro, Carol? Com certeza, dá pra gente se preparar. A gente já vinha se preparando, mesmo não sabendo que a gente ia participar desse campeonato. Então, graças a Deus a gente tem psicóloga, porque às vezes bate aquela ansiedade, né? É a Jace que tá lá? A Jace Ribeiro. Um beijo pra tu, Jace. Jace achou. Então, graças a Deus a Jace tá aí para ajudar a gente, porque bate aquele nervosismo, aquela ansiedade, porque é uma visibilidade maior em cima da gente, como tu falou, e vai cobrança, passar, né? E cobrança maior também, vai ser televisionado, vai ser uma coisa muito nova pra gente. Então, acredito que daqui para lá a gente vai treinar muito psicologicamente, fisicamente, taticamente. A gente tem um tempinho para se preparar e a gente vai com tudo. A gente vai jogar com muita vontade, porque é um sonho, né? Cearense, campeonato cearense. E a gente está nessa expectativa aí acho que na nossa cabeça é se preparar, ir para cima com tudo, tentar
arrumar os resultados positivos para a gente. A Carol falou aí de que tem, né, psicóloga e tudo. Eu lembrei que acho que nessa semana que a seleção brasileira anunciou uma que psicóloga. vai ter Primeira vez. Pela primeira vez vai ter uma psicóloga, né, para você ver assim. No masculino, né? No masculino, exatamente, para você ver como é. Foi retardatário o negócio. E é preciso Exatamente, demais. extremamente necessário. E aí lembrar também que o FPI ele está colocando ali não só jogadoras, né? Não só o resultado do trabalho feito no projeto em termos de futebol, mas também profissionais, que você está entrando, você já vai começar no mercado a mostrar o trabalho dela, né? Mais ainda, assim como as outras profissionais que trabalham no FPI. Muito legal. Muito bacana, meninas. A gente deseja sorte demais, não só no campeonato estadual, mas nesse projeto de desenvolvimento do futebol feminino, que possa crescer, que a gente aqui no nosso estado, a gente possa ter um outro olhar para o futebol feminino, que outras cidades que tenham estruturas também, que queiram apostar, porque o projeto do desenvolvimento é esse, né? Transformar locais, apresentando seminários, apresentando palestras, apresentando formas de formação de montagem de times. Então, assim, que todos, até o apoio público também, né, que políticas públicas possam dar ter um olhar especial para esse projeto, porque estamos dando oportunidade para mulheres que querem ser inseridas no esporte e que normalmente não são, né? E que boa parte não é, né? A falta de oportunidade. A falta de oportunidade. Então, quando você dá essa oportunidade, a pessoa aproveita da melhor forma, né? Pode ser mulher, pode ser homem, mas a gente está focando aqui do lado das mulheres, como a Raila, que teve a oportunidade de ir para a Bélgica, como a Carol, que teve a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, teve uma abertura, né? E o projeto, ele faz isso, né? Ele dá um espaço, né? E aí você vai lá e aproveita da melhor forma. E que o projeto tenha mais vida ainda, né? E pela primeira vez no campeonato estadual, que seja bastante disputado, né? Que vocês tenham muita sorte, que seja disputado. Eu falo, não só sorte, mas acho que quando tem competência, tudo dá certo, né? Exato. O potencial, a competência que eu acredito que vocês tenham. O esforço, né? Pode cearense, a gente vai voltar aqui para contar a nossa experiência. Vou voltar como brasileira do cearense. Olha aí, eu vou anotar. E tava nervosa, viu, para entrevista. Olha, Pode cearense, a gente vai voltar aqui, viu, vamos gente? contar a nossa experiência. Não vou falar a quantidade de gols, né? não, que eu não vou colocar pressão. Mas eu vou dizer só artilheira, pronto. Não, mas volte com nova experiência, sabe? Porque quando se tem a oportunidade, a gente não pode deixar passar. E tem que aproveitar da melhor forma, e vocês estão aproveitando da melhor forma, né? A Jéssica, à frente desse trabalho, é muito bacana. Os sonhos que ela tá realizando com vocês. Toda a equipe muito, muito precisa em questão de colocar oportunidades pra gente. Sempre vem a oportunidade, seja pro Campeonato Cearense, seja para estar aqui como profissional. Sempre vem a oportunidade. Que bacana. Tá aí, gente. Nós conversamos aqui com as meninas, com a Raila Emily, Carol Santana, do Futebol pela Igualdade, é o FPI, que vai estar pela primeira vez no campeonato estadual. Aí, mostra a camisa. No campeonato estadual esse ano, que começa em setembro de 2024. E as meninas contando histórias aqui fascinantes, histórias lindas, onde o futebol foi esse agente transformador na vida delas. E nós vamos continuar, hein, Cris? Isso aí. A cada episódio nós vamos apresentar aqui duas meninas contando histórias bacanas de como o esporte, em especial o futebol, né? Vocês gostam de outro esporte? Eu gosto de luta. Tu gosta de luta? Muay Thai. É? Olha, faz um jabzinho, né? Como o esporte, em especial o futebol, onde elas estão, como o futebol transformou a vida delas. E é muito bacana, hein, Cris, trazer essas histórias aqui. Pois é, para humanizar, né, o futebol, para ver que não são máquinas que estão ali em campo, tem toda uma história de vida por trás e é isso que a gente está mostrando aqui. Show de bola, sucesso, viu? Olha os gols, viu, artilheira? Pode deixar, viu? E eu queria dizer que é muito legal isso de vocês, de estar dando oportunidade para nós atletas, né, do futebol. É muito bom, vocês estão dando visibilidade para a gente apresentar o nosso projeto, o nosso time, né? E agradecer mesmo, né, Raila? Agradecer. Acredito que depois desse podcast hoje, eu espero que muitas atletas venham, né? A nossa conversa aqui, ver a estrutura que a gente tem hoje, que é a estrutura que um atleta tem que ter, profissional mesmo. E é isso, acredito que depois de hoje
muita gente vai buscar o projeto, como eu vi crescendo. A gente, quando vê uma coisa grande assim, a gente quer estar dentro. Verdade. Então, é isso. Acredito que vai mudar muita coisa de hoje em diante, né? Queria agradecer a oportunidade, porque a vida é de oportunidade. Vocês deram essa oportunidade, a gente está aqui também, de ocupar mais esse espaço. E vocês estando de frente disso também, fazendo com que a gente cresça cada vez mais, dia após dia. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Vai dar tudo certo, hein, Estamos Cris? na torcida. Estamos na torcida. Pois tá aí, gente. É o futebol pela igualdade, de fato e de direito, tá? Igualdade para todos que amam esse esporte. Esse foi mais um episódio e no próximo a gente se encontra, hein? Lembrando, hein? Vamos dar continuidade a essas histórias bacanas com meninas, com jovens, né? Que através do esporte elas conseguiram transformar a vida delas. Aquele abraço no coração, Cris, Neive, aquele show, hein, Cris? Sucesso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.